o que nós mostramos é que a grandeza do arrependimento é quando você realmente manifesta-se. Se é contra uma pessoa, então você vai àquela pessoa. Se é a Deus, você vai a Deus. E não deve ter vergonha de dizer a Deus o que fez. Nós cometemos um erro gravíssimo quando nós nos prostramos após cometermos um pecado ou por ter cometido um pecado e ficarmos ali apenas gemendo na presença do Senhor pelo pecado cometido. Isso está errado. Isso é errado. Não. Se você peca, você tem que chegar diante de Deus e dizer em suas palavras. Se necessário, diga em voz alta. Para isso você se tranca no seu quarto. Você entra no seu quarto, fecha a porta e confessa a Deus com suas palavras. E se você for corajoso, escreva uma carta dizendo que você cometeu. E é bem provável que ela se torne uma Bíblia. E o número dessa carta seria 51. Mas você precisa dizer para Deus. Você entende agora porque muitas pessoas pecam contra Deus e não são perdoadas? Deus viu. Por isso mesmo você tem que dizer para Ele. Deus sabe todas as coisas, por isso mesmo você tem que chegar com Ele e dizer: Senhor, como o Senhor sabe todas as coisas, eu quero dizer para o Senhor. Eu não quero que o vizinho diga, eu não quero que o delegado diga, eu não quero que ninguém diga, eu vou dizer para o Senhor, eu fiz isso. Você tem que confessar o seu pecado a Deus. Eu não tenho que saber. O pastor não tem que saber, o diácono não tem que saber, a esposa não tem que saber, o marido não tem que saber, agora Deus tem que saber da sua boca. Entendeu? Porque poucos nós somos abençoados, a resposta está na sua falta de compreensão. Vocês poderiam ter dito, amém. Mas você está surpreso com o que eu estou dizendo. E isso é a prova do flagelo que a gente sofre. Você não confessa. Você não diz para Deus que fez. Não. Todas as vezes que você cometeu um erro, confesse a Deus em suas palavras. Senhor, eu estou prostrado diante do Senhor, eu creio no seu sangue, isso, mas eu fiz isso. Você vai ficar tão envergonhado que você não vai fazer mais. Aquele que confessa e deixa, sabe por que você não deixa? Porque você não confessa. E a Escritura está falando do pecado contra Deus, né? Não é o pecado contra o irmão, nem contra a igreja. Aquele que confessa e deixa, está se referindo da sua comunhão com Deus. Isso foi o que nós tratamos essa semana. Agora, se você pega contra a igreja, não convém você ir para o seu quarto, lá para a mata, para o fundo do rio, e confessar a Deus. Nem confessar o vizinho, nem confessar o pastor. Não, você tem que confessar a igreja. Então foi isso que nós demos também essa oportunidade. Então muitos irmãos vieram aqui à frente, levantaram a mão e disseram: eu peço perdão à igreja por faltas cometidas contra a igreja. E nós ainda nem oramos por enfermos. Nós já temos vários testemunhos de pessoas que foram curadas. Tiago capítulo 5, Tiago questiona isso. Ele questiona da falta de pedido de perdão que causa enfermidade. Há muitas enfermidades que elas são oriundas ou são alimentadas por falta de perdão. Isso é a doutrina de Tiago, irmão de Jesus. Aquela falta de confissão daquele caso que é contra o irmão, geralmente é problema contra o irmão. As maiores doenças, eu tenho que dizer também mais isso, né? As maiores doenças que nós recebemos é por causa do pecado contra o irmão, não é contra a igreja. Contra a igreja você fica fraco, doente e dorme espiritualmente. Quando você peca contra a igreja, você fica fraco, doente e dorme, sonolento. Não entende, não ouve, pode ser o culto mais fervoroso, você acha só demorado. Esse é o pecado contra a igreja. 1 Coríntios 11. Agora, quando você comete um delito contra o seu irmão, você adoece no corpo. % das insônias é pecado contra o irmão.
Não é outra coisa. Você pode até pensar que é outra coisa. O psicólogo pode dizer que é outra coisa. E o psiquiatra pode admitir que é outra coisa. Mas eu lhe garanto, através das Escrituras, a falta de sono é pecado contra o irmão. Você não consegue dormir? Ajoelhe de novo e ore por outras pessoas. Vá orando, vá orando, vá orando. É capaz de você dormir até de joelho. Você ora, ora, ora. Ai, graças a Deus que orei por todos. Amém. Aí se já é de madrugada, mais 1 hora, 2 horas, já está chegando a hora de orar de novo de madrugada, então você já está de joelho, aí continua já fazendo oração. Aí é uma noite de oração. Você diz, eu nunca passei uma noite de oração. Sabe que você nunca passou uma noite orando? Porque você não perdoa. Você deita para esquecer. Você relaxa para ver se aquilo foge da sua mente. Perdoa o teu irmão, tu vai ver o gozo que você tem de orar, o prazer que você tem de jejuar, o prazer que você tem de visitar e assim sucessivamente, porque é um corpo. Se você souber que aquele irmão está tendo um probleminha, você fica desesperado para ajudá-lo. Mas se você souber que ele está alegre, você salta de gozo, de alegria. Mas se você souber que ele está chorando, Pai nosso, você entra em desespero e chora também. Você diz, mas o nosso pastor está só citando Bíblia. Por essa causa eu estou aqui.